Esse ano foi um passo a mais, porque não é só uma textura leve, mas é um alto relevo mesmo, né? Eu vi muitas peças com profundidade, então colagem de vidros, cerâmicas, né? Falando no mundo da Portobello, eu vi até eram revestimentos em porcelana, mas com um relevo de bolinhas, brilho. Então, ano passado teve muito a volta dos anos 70, então aço, dourados, brilho. Esse ano eu achei que continuou muito brilho também. Não em todo gloss, lugar, né? mas assim, o gloss. O pintado à mão, mas... então, ter o artesanal do pintado à mão no meio do processo industrial. Então, acho que tem a manualidade, tanto de quem faz como de quem toca. E o gloss, né, na Nilüfer teve muito isso. E uma outra coisa que eu vi na Nilüfer e depois vi em vários outros lugares. O iridescente, o furtacor. Na Nilüfer tinha isso, uma exposição central ali, a né? central do depô. A gente vai depois cobrir com umas imagens, a turma da produção vai botar as imagens para todo mundo ver. Realmente, o madrepérola, assim, aquela coisa furtacor de dentro da concha, isso apareceu demais e não era uma coisa que vinha vindo, não. Foi uma coisa desse ano. Eu acho que a gente pode também falar um pouco das marcas. E você, meu bem? Quero ver você. O que você acha que foi? Eu tenho uma coisa assim, que toda vez que eu vou para lá, eu tenho uma predileção para entender um pouco esses temas das cores, das texturas. Eu acho que gritam aos olhos, assim, né? Eu acho que isso é realmente assim, o triunfo do bouclé, as cores fortes, pontuadas com fundos neutros, as cores mais quentes. Eu acho que isso tudo realmente chamou muito a atenção de qualquer um que tivesse com o olho aberto lá, mesmo de olho fechado, acho que ia perceber isso. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi realmente a gente ainda vivendo essa coisa pós-pandemia que você traz aí de lavar a mão, e agora a gente que pode tocar, né? Mas também essa outra consequência, acho que positiva, vamos colocar assim, do que a gente viveu aí tragicamente nos anos de pandemia, que é se aproximar da natureza. Eu fiquei com essa sensação assim clara. A gente vê na B&B Itália, por exemplo, via na B&B Itália essa coisa tão cinza, tão bege, tão reta, linhas neutras, linhas tão austeras. Agora a gente vê cor na B&B Itália, a gente vê textura na B&B Itália. A gente vê na Minotti, por exemplo, uma outra marca super classuda, às vezes até austera demais, né? A Minotti, assim, com uma mesa de centro, com uma trama gigantesca, like Paula Lenti. Então, e Paula Lenti era só a área externa. Então a gente está cada vez mais trazendo, aceitando esse conforto, essas texturas, essas cores da área externa para dentro de casa. A gente precisa disso. E eu acho que eu falava, quando vocês chegaram, eu estava falando com a minha turma do design, a minha percepção é a seguinte: a gente vivia na era do apartamento no sentido de a nossa casa era o apartamento, e apartamento é se apartar, né? Do italiano apartare é separar, a gente se separa do vizinho e se separa da natureza, a gente sai, esquece a natureza, eu não quero. Agora a gente começa a trazer a natureza para dentro de casa, a gente sentiu falta disso, talvez isso reequilibre. Nos próximos anos a gente vai para a rua, a gente vai se enlouquecer na natureza, a gente vai para camping, a gente vai para experiências lá fora. Talvez isso apazigue e voltemos uma coisa mais austera, minimalista nos próximos anos, não sei, mas a pandemia deixou esse barro dentro de casa, essas cores mais fortes, essa coisa de que a gente precisa estar em contato com isso. Teve uma marca, agora não vou me lembrar, vocês vão me eu sou péssimo de memória, assim, mas lá no salão mesmo, que botou uma cama numa área externa, assim, de grama mesmo, assim, vocês lembram disso? Tinha um X, agora não vou me lembrar da marca, daqui a pouco a gente lembra, mas era toda uma casa feita em cima de grama, declarando essa necessidade da gente botar o pé no barro, no mato, na natureza e tudo mais. Eu ainda brinquei, esse é o meu jeito de acampar. Quero cama, quero ar-condicionado. Mas, Edu, sabe uma coisa legal também, puxando por esse lado que apareceu muito? Tanto os biombos quanto os cobogós, né? Coisas elementos que dão essa transparência, né? Até a própria Minotti que você estava comentando. Né? Como várias marcas fizeram isso. Fizeram isso. E a Minotti mesmo, né? Que a gente estava falando agora há pouco, todo o stand deles dentro
do salão foi feito com Cobogó, né? A estrutura a dele... A Lunote foi o maior stand, o maior stand da história do salão. Nossa. Estava incrível, tinha 800 mil metros quadrados, tô brincando. 12 hectares, assim, mas era impressionante. Era um latifúndio, olha que dá. Sempre é grande. Sempre é grande, e esse ano era um shopping center, né? E toda a casca, revestido, né? Toda a volta, né, do stand estava revestida com Cobogó, né? Verdade. Isso aparecia em outra... Paulo Alente usou muito biombo, alguns stands com tecidos transparentes. Vuitton, né? Eu queria perder depois uns 15 minutos só falando de Louis Vuitton, mas a Louis Vuitton usou muito isso também. Com o Cobogó, com o símbolo deles, né? Verdade. Impressionante essa... Bom, mas várias marcas fizeram essa brincadeira do vejo, não vejo, com o Cobogó, com o Muxarabe, Marsoto de mármores, todas fizeram várias fizeram essas brincadeiras. Do Nendo, aquela do Marsoto. Do Nendo, exatamente, exposição linda. E essa mistura, né, do dentro e fora também. Você dá uma camada a mais, acho que é essa interpretação que a gente está criando, de que dentro e fora está perdendo um pouco de separar, né? Não tem mais limite entre uma coisa e outra, e a gente tem que aproveitar a natureza e o dentro de casa. Então, para mim, é um pouco o que fica, assim, é o que tem ficado já nas últimas edições do salão, e eu acho que nessa se reafirmou, né? Você sabe que eu vou puxar aqui e falar da Lee Edelkott, que foi nossa... colaborou com a gente durante a mostra Unlimited durante a pandemia. Tanto que ela fez o projeto da casa dela na Borgonha, exatamente. No interior da França. E depois ela fez uma apresentação de trends nesse meados da pandemia, falando justamente dessa migração das pessoas das cidades para o campo durante a pandemia e uma tendência. Sim. E isso reverberando no reflorestamento das cidades. Exato. Então tem tudo a ver com essa tua percepção. E eu sou uma das testemunhas vivas dela, dessa visão que ela tem do futuro, porque eu vi uma palestra dela em 2008, quando ela falava de nomadismo. Em 2008, você mal tinha o celular com internet, era uma coisa super recente, né? E ela já falava de você não ter casa fixa, você não ter mais teu carro, você compartilhar tudo. E era uma realidade totalmente diferente. Na época, isso não existia Uber, não existia essa possibilidade, né? O car sharing era, assim, super pouco usado. E Airbnb, nada disso. Então, eu acho que vai haver mesmo esse reflorestamento das cidades e essa integração maior em escala urbana mesmo, não só dentro da casa, né? Sim. Ela estava eu não lembro o nome da galeria que ela estava, inclusive com o Rodrigo Ambrosio e a Lili Ted daqui, né? Lá na Rossana, né? Na Rossana Orlandi, que vocês encontraram, né? Depois eu queria que você relatasse um pouquinho o encontro inspiracional que você teve com a Rossana Orlandi. Mas participando também, ela colabora muito com designers do mundo inteiro e com o Rodrigo Ambrosio, que é um talento alagoano, que também colaboramos, né? São pessoas que a gente não conheceu um pelo outro, mas você vê que a gente vai orbitando os mesmos conceitos. O tema da curadoria que eu falava antes, da gente estar atento às referências que para nós são interessantes. Mas na galeria da Rossana Orlandi, a Carol teve essa que é uma das coisas mais legais do salão, que eu também curto demais, assim. O salão é uma oportunidade da gente ver o que as marcas, e em especial os designers, estão falando sobre materiais, sobre como a gente vive, como a gente convive, como a gente come, como a gente se relaciona. Então os designers estão ali traduzindo o que a indústria consegue fazer e o que as pessoas querem que sejam feitos. Então eles estão ali no meio interpretando isso. São artistas funcionais que eles fazem também. Exato. Mas, então, esses encontros, assim, para mim, a gente não conseguiu nenhuma vez marcar alguma coisa lá, mas a gente se esbarrou, acho que umas 4 vezes pelas ruas, porque a gente vai acabar indo nos mesmos lugares, enfim. Mas esses encontros são muito legais.